Mais uma vez, a gente volta nessa questão da espontaneidade, de como essa coisa surgiu. Aí a gente vai ter que falar de internet, a gente vai ter que falar desse movimento que, na minha opinião, ele foi inverso. Não foi a grande mídia que chegou e falou, isso é legal, consumam isso. Não, foi uma galera, uma geração de bandas e artistas que começou a se movimentar, a galera começou a consumir e foi o contrário, a grande mídia prestou atenção naquilo e começou a divulgar aquilo. E aí, é lógico que, pô, a crítica de música, a crítica de arte, pô, que merda é essa, cara? Quem disse que isso aí é bom? Só porque tem um monte de gente ouvindo, começou a já olhar para aquilo meio desconfiado. Foi mal interpretado pra cacete. A peculiaridade dessa geração, dessa galera, desses artistas, é que a gente nunca teve de fato tão dependente disso. Sacou? A gente sempre teve muito mais no lance pela música mesmo, pela vontade de fazer. Sempre existiu uma cena, assim, uma cena, era uma coisa coesa e tinha essa visão que a gente teve de mais de, entre aspas, negócio. Existiam outras cenas, a cena punk dos anos 80, o começo dos anos 90 ali com Junta Tribo, os selos, existiam cenas, mas as cenas não tinham essa coisa de vou fazer eu mesmo. O CPM nasceu em 95, em 97 a gente estava já indo para a segunda demo, já com a identidade já mais quase definida, né? Meu, tinha muito poucas casas para tocar isso em 97. Tinha o Blackjack, que dava espaço para vários tipos de banda, não só de punk rock. Tinha uma casa ou outra na Vila Madalena. E a gente armava alguns festivais, meu, aleatórios, onde pudesse fazer. Foi mais ou menos essa época que o Badawi, comecei a ver o Badawi e a galera do CPM. E eu já comecei a dar uma sacada nessa cena nova de hardcore que estava entrando, né? Que é uma galera que vinha embalada pelo Bad Religion, pelo NoFX e tal. Teve aquele boom do hardcore melódico lá fora, californiano, né? Começou a surgir muita banda, né? A gente foi uma das primeiras no Brasil, e se a gente não foi a primeira que lançou um disco desse estilo no Brasil, que foi pela Roadrunner. Era uma gravadora quase que grande, que lançava o Sepultura, né? Ninguém ganhava nada, nem cerveja quase. Voz nunca se escutava em lugar nenhum, né? Porque PA nem existia, era geralmente o microfone de voz ligado mesmo no âmbito do baixo ou da guitarra. Roots pra caralho. Onde chamava a gente ia, assim. Mas era legal, começou a criar uma vontade de ter banda, né? Isso foi o mais importante. E eu acho que o principal era só isso, ter a banda por ter mesmo, assim, por diversão, ser um hobby de tocar aquele som que a gente via a galera fazendo fora, super distante, assim, ó, vamos fazer aqui também o nosso som. Viajar e se divertir. Até o dia que se formar na faculdade ou sair e ter que arrumar um emprego. Não existia esse objetivo de fazer sucesso ou de galgar. Às vezes a gente ia tocar nos lugares que não tinha palco, aí os caras pegavam umas 3 mesas de sinuca, colocavam um tapume em cima e a gente tocava em cima do negócio. Sabe, eu carregava meu ampli no trem pra Mogi das Cruzes, chegava lá, andava mais quase 1 quilômetro com um ampli num carrinho de feira, era porque a gente gostava, né, cara? Não tinha aquela pretensão de, naquela época nem existia bandas independentes grandes, né? O fitinha, cassete, entregando pro outro, não tinha essa piração, até porque todo mundo cantava inglês. Ninguém almejava muito essa história de gravadora e rádio. A gente pedia a grana da gasolina, eu ia com o meu carro, o Léo ia com outro, ou o Cezinha com outro, a gente ia em carro, cara. Uma vez a gente fez Belo Horizonte, Vitória e Rio no final de semana de carro. Vai comer? Não sei, mano, eu marquei o show. Não pedi comida, não mandei rider. É uma sessão de descarrego adolescente, assim, eu acho, cara. A gente não gostava de outras coisas. O nosso rolê era o rock, era o underground, era o hardcore. Na época a gente chamava de era a cena. Uma visão ideológica, de ter um respeito pela cena, do que se fazia na época, mas sem também ficar cagando regra, tá ligado? Você ia tocar pra 100 nego, 150, nos melhores shows você podia tocar pra uns 300. Curitiba tinha o A-OK na época, o Sugarcane. No Rio tinha o Wacky Kids, Rivets, o próprio Emo Ponto, o Carbona, bandas que eram dessa geração. Aqui em São Paulo, o Blind Pigs, o CPM, a Intim, Delta HC, a Gaine, BH, tinha o Dreadful, o Heffer. Em Vitória também, uma puta cena. O Dead Fish, o Moqueca de Rato. Não tinham bandas iguais, mas tinham bandas da mesma geração que
que ouviam as mesmas coisas. Isso aí fez com que a gente pudesse fazer shows fora do estado, fora de São Paulo, só com demo ou com disco independente. Não tinha acesso à internet como hoje, era tudo carta. Mandava a sua demo, o cara mandava a dele, às vezes você falava assim, ó, eu tô vendendo no show, tal, me manda suas demos, ou troca as demos que a gente vende aqui. Naturalmente, todas as cidades surgiram as bandas sem pretensão nenhuma e com o espírito de, pô, que legal, você viu que dá pra gravar no estúdio lá e lançar? E você grava a fita, eu gravei mais de 3 mil demos do Sugarcane, gravamos de uma pra outra, uma fita pra outra, uma fita pra outra. Você incentivar um cara, meu, faz um show do estilo na sua cidade, isso aqui. Era mais ou menos, mas não tinha uma pessoa pronta pra trabalhar com você, pra fazer as coisas acontecerem. Tinha um evento da cidade, claro, mas a molecadinha mesmo não sabia, porque era uma molecada nova. A gente ensinou a fazer show, a gente foi lá, eu falei assim que você faz, você monta aí, você precisa disso, precisa daquilo, tal. Aí começou a se criar um circuito, começou a se criar pessoas que realmente trabalhavam nesse circuito, que levavam isso de uma maneira um pouco mais profissional. Quando as casas de show começaram a prestar atenção que existia público para isso, já foi tipo 97 para frente. E já em 98, 7, quando a gente lançou o Circo, você já tinha parte do Sonho Médio gravado, aí sim a gente falou, acho que dá, hein. E aí quando eu me formei em 99, eu peguei meu diploma, enrolei e dei pra minha mãe, assim, ó, obrigado. O Ritinho era em inglês, o Garage Fuzz em inglês, Blind Pigs em inglês. Em português não tinha. Português era Legião Urbana, sei lá, era uma coisa que eu não sabia fazer. Como a influência de todo mundo eram bandas lá de fora, era meio que natural que se cantasse em inglês, né? Porque não tinha muita referência de banda que cantasse em português pra você fazer esse tipo de som, né? E o Dead Fish tinha um disco, né, o primeiro disco, que era metade em inglês, metade em português. Ele já estava no primeiro disco, a gente estava na primeira demo. Mas o Dead Fish cantava em inglês nessa época. Já, Tava começando a fazer as primeiras letras em português aí. E o Rodrigo também conseguia fazer as métricas soar como se fosse inglês, né? Eu falei, pô, é possível, né, meu? Eu não sabia falar inglês, né, meu? Daí fazia as letras só em português. Só que eu aprendi a fazer as linhas de voz e as métricas em cima das bandas gringas que eu sempre curti. Pré-Hangar a coisa era meio mambembe, né? Tinha uma quantidade razoável até de casas, mas nada muito definido. Tinha muita improvisação. O Hangar foi um catalisador, assim, foi o que resolveu nós temos uma casa pro rock independente. Fazia muito tempo que eu ia na galeria do rock, né? E tem um amigo que tinha uma loja lá, que é o Fábio do Olho Seco. E conversando com ele, comecei a ir lá uma vez, 2 vezes e tal. Ele um dia mostrou uma parede cheia de CD de banda nacional e falou, meu, isso aqui é tudo banda nacional e os caras não tem lugar pra tocar. Aí, pô. Hoje eu tenho que esperar, mas meu dia vai chegar. Na época era o auge do pagode, do axé, né, cara? Você montar uma casa de punk era um negócio meio bizarro, né? No dia de inauguração do Hangar, iam ter 3 bandas tocando e Gritando HC, que era a banda da noite, convidou o CPM para estar tocando. Ia ser a segunda banda da noite. Mas assim, por um acaso, a primeira banda, que era de Santos, chegou atrasada e o CPM abriu a casa. Então isso criou um vínculo assim, de carinho com o Hangar por conta disso, né? Que nós começamos juntos no mesmo dia. Foi início, o Hangar CPM foi em 98, o primeiro show do Hangar, o CPM 22. Eu vim no segundo show do Hangar. Eu lembro que foi Sight for Sore Eyes e Ação Direta. E não tinha ninguém. A gente abriu em outubro. Quando chegou em junho do outro ano, de 99, eu falei, ó, se até setembro não virar, a gente fecha. E aí justamente em setembro a coisa começou a andar. Todas as bandas praticamente dessa época, Reitinho, CPM 22, Gritando HC, todas as bandas tinham uma noite que dava sold out o show. Eu vim no Hangar 110,
Foi quando eu descobri que existia uma cena underground, que tava começando ali uma cena underground. E pra gente o hangar era o, nossa, mano, ter uma casa com estrutura, com backline, com PA, só chegar e tocar. A gente tocou, foi, nossa, o Credit Car Hall pra nós. Eu sei lá, eu segui, entrei pela porta ali, eu não passei muito, não fui muito distante, continuei ali porque tava lotadaço. E aí, do nada, eu vi uma movimentação no palco, do nada eu ouvi um cara falando, boa noite, nós somos a gente dessa música chama Carro Bomba. Cara, aí do nada entrou um japonês louco, que é o René Alto, entrou dando uma cambalhota já no palco, aí, pum, estourou, cara, e tava tão apertado que eu não tava entendendo, mas a galera, à minha volta tava se mexendo, começou a pular, e aí meu ombro tava junto deles, eu comecei a pular junto, né, cara, e tipo, essa foi a minha primeira experiência, assim, que eu fiquei o show inteiro pulando, mesmo meio que sem querer pular, mas pulando e agitando, e, cara, eu falei, meu, eu quero tocar aqui um dia. Era o rolê que todo mundo queria fazer, ir pro hangar final de semana. São Paulo começou a se tornar esse lugar que estava acontecendo. E eu, como era de fora, não tinha muita noção de mercado, assim. Eu vim aqui, tocava e ia embora, mas eu vi que tinha bastante banda daqui já fazendo, assim. Já tinha essa cultura de você fazer o disco, né? Antes era demo, daí começou a surgir a mídia, né? Ficou acessível, né? O CD. A gente começou a fazer. Eu lembro que a gente fez um show no hangar com CPM, Again, Smalls e Reitinho. O CPM nem era a banda principal da noite, não era... Eu acho que a gente era primeiro, o CPM segundo, uma coisa assim. E ficou 1000 negros pra fora do hangar. Puta, aquele dia... Eu sabia que aqueles 1000 negros que estavam pra fora não era por minha causa. E não era por causa das outras bandas. Eu falei, cara, o CPM tá virado no Jiraya. Ali que deu pra perceber mesmo que a coisa ia pegar mesmo. Todo mundo tinha o disquinho independente do CPM, alguns quilômetros de lugar nenhum. Era muito forte. Eu lembro que era um lance de colégio, assim. No colégio todo mundo tinha aquele disco, todo mundo ouvia, todo mundo sabia o que era CPM 22. Era uma banda que era melódica e era um tipo de som que, pô, eram referências que vinham de coisas de fora, né, cara? Face to Face, o Blink e tal. Só que a letra deles em português era boa. Eles tinham uma outra visão da coisa. Eles estavam fazendo uma coisa pra dar certo. Se quando os caras me chamaram pra entrar no CPM, eles já me chamaram falando assim, cara. Falou, cara, a gente quer gravar um disco, a gente quer tocar na rádio, a gente quer tocar na Globo, a gente quer crescer, velho. Com o nosso som, lógico, mas queremos crescer. E a gente pensava nisso, pô, tinha o Offspring, tinha o Green Day na rádio, e não tinha ninguém com som daquele tipo em português. Eles tinham um discurso mais relax, assim, mas pra mim não menos punk rock, assim. E aí eles trouxeram uma galera que não tava tão interessada em ser engajada ou tão interessada em construir algo. Elas estavam ali pra se divertir. Mas se divertir é importante, talvez seja o primeiro chamariz, entendeu? Eu chegava no show, pô, a molecada cantando todas as músicas do disco, tipo, pô, que legal, que legal. Vendemos 4.000 discos em um mês. Aí a gente ia fazer a terceira prensagem e o Rick ligou pra nós, né? E eu lembro muito bem de ter ouvido Regina Let's Go, e assim, o que me impressionou era aquela divisão, a forma que eles conseguiam fazer uma música que eu só tinha ouvido antes nos Estados Unidos, né? Com essa levada e com esse tipo de letra. Né? Tinha aquela visão de que, meu, cara ia mudar a roupa da banda. Eu falei, mano, você não vem falar merda pra nós que a gente não vai mudar nada, né, meu? Ele percebeu que o CPM já tinha também um público que era o que ele queria, uma molecada nova, que tava curtindo esse tipo de som. O CPM acho que foi a primeira banda que saiu do underground brasileiro desse meio e foi parar no mainstream. Era novo, porque até aquele momento nem sabia que as gravadoras assinavam essas bandas. O CPM 22, quando assinou o contrato, né, com a gravadora, acabou dando uma esperança pra todo mundo. E tipo, falando, pô, existe outra, não é só isso que a gente tá fazendo aqui. Quem quiser tem um caminho que é poder chegar no potinho de ouro ali, né, que é viver de música. Mas a gente ainda nessa época falava, viver de música, Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim.
O CPM, de onde o CPM saiu? Ah, daquela cena que tem o Dance, o Street, o Reitinho. Fez bem pra nossa cena. Sempre é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que mostrou por uma massa menos especializada, o que eu acho ótimo hoje, talvez tenha diluído muito das ideias, assim, tenha tornado a coisa mais rala. Enquanto a gente vinha coletivamente com uma coisa mais consistente, eles foram e tornaram a coisa mais bebível. O pessoal que não veio dessa cultura punk, hardcore, meio que entrou nessa onda do rock jovem e que viu como uma oportunidade. Eu acreditava que isso ia funcionar, mas eu tive muita restrição, porque era uma coisa que era difícil de tocar em rádio, né? Aquela coisa, né, da rádio, né, da mixagem, uma mixagem mais leve, é uma coisa que eu nunca engoli. Eu queria que o nosso disco soasse como os discos gringos das bandas que a gente gosta. Tinha rádios mais populares que tinham restrição para tocar as músicas, entendeu? Um cara que trabalha com isso, no caso em Command, ele sabia que ele teria que tirar um pouco aquele peso para não causar uma estranheza na hora de colocar o som deles numa programação de rádio. Aí, por isso, botar um violão, tirar um pouco o peso das guitarras para fazer a coisa se encaixar melhor nesse negócio aí, né? Nesse comércio. Então, você tem que se desprender de algumas regras, assim, de algumas condutas que você tinha. Porque o Brasil é um país careta, cara. A gente não é o país do rock. Fora que, puta, era legal, né, cara? A gente trabalha tudo no submundo. De repente você escuta a música dos caras na rádio, sabe? Porra. Todo mundo falou, você escutou ontem, tocou uma vez. Sabe essa coisa? Todo mundo que escutou o CPM, assim, falou, cara, esses caras fizeram uma coisa muito diferente pro rock nacional. Ah, se venderam e tal. Começou a polêmica na cena, né? O CPM foi seguramente, por um tempo, a maior banda do Brasil. Eu sei que um ano depois a gente já tinha ganhado o disco de ouro, não dava pra ir no shopping. Se você ia no shopping, que ainda mais que era, sabe, onde tinha molecada. Você ia, cara, sei o quê, autógrafo e foto, e a gente moleque pra caramba, a gente com 21, 22 anos. E os caras já estavam lotando casas de 5, 6 mil pessoas, assim. Nesse momento deu pra sacar que, porra, isso tem força, e tinham outras bandas crescendo, então dava pra sacar que havia um movimento muito forte pela frente. Eu acho que eles foram, assim, uma faísca que acabou alastrando numa dinamite, que são as outras coisas que aconteceram, assim, sabe? O CPM foi uma banda que tirou o medo das outras bandas de poder assinar um contrato e virar mainstream. Porque todas as bandas tinham um pouco de receio em virar mainstream, porque não é fácil, o preço que você paga. Eles iniciaram um bonde e deu certo pra todo mundo, né? As bandas que cantavam em inglês e mudaram pra cantar em português, a gente a princípio ficava, não, cara, não pode, monta outra banda, isso o cara tá querendo, tá se vendendo. A palavra usada era se vendeu. O cara tá se vendendo, o cara quer assinar, tá se vendendo. E nisso começou uma cena mesmo, de todo mundo cantando em português, porque antes era todos os discos em inglês, aí tirando os Zumbis do Espaço, que também cantava em português. De 2001 a 2004, a cena underground acabou meio que se sustentando, né? A maioria das bandas começaram, sempre tinha um cara ou dois que começaram a montar selo porque queria lançar a própria banda. Por causa dos selos, a cena se fortalecia muito. Terceiro Mundo Produções Sonográficas era o quarto na casa da minha mãe. Um balde de carta, um computador com internet horrível que o Murilo usava mais na casa dele e caixas. Que é o do it yourself. Né, faça você mesmo, eu acho que isso a galera mandou muito bem, continua mandando muito bem. A gente pegava o cachê direto, a gente passava o som e montava as coisas, né? Eu era responsável pelo merchandising. Então tinha umas camisetas, tal, que eu ia na galeria do rock durante a semana, silcava as camisetas ali, pegava, colocava tudo na mala e levava a mala. E aí quando era a nossa vez de subir no palco, os moleques subiam, passava o som mesmo, o público esperando assim, os caras, ei, som! Afinando os instrumentos, e eu com a barraquinha do merchandise aberta ali vendendo. A hora que tivesse pronto, os caras, Di, pode vir. Aí eu fechava assim, colocava a mala e subia no palco, vamos lá, nós somos o NX0, boa noite. O melhor esquema era estar na gravadora do Jellyfish, por quê? Porque o Jellyfish tocava no Brasil inteiro. Então onde eles tocavam, eles estavam levando nosso CD. Se eu não me engano, em 2002 nós fizemos 120 e tantos shows. As coisas aconteciam porque a gente fazia, porque a gente passava o tempo inteiro na estrada. Eu lembro que uma média ali de disco do Dance vendidos eram de 5 mil a 10 mil cópias.
O História Não Tem Fim, se eu não me engano, venderam 20 mil cópias. Se eu pagava R$2 para fazer o meu CD, por que eu ia ter que vender ele a 15? Né? Eu vendia ele a 6 com preço de capa. A gente queria vender 1.000, 2.000, 3.000 CDs rápido para a banda poder tocar. A nossa visão era diferente. E com Glória eu cheguei a vender 5 mil cópias do primeiro disco, underground, sabe? Fazendo correria de mão em mão. Era os shows no Brasil inteiro, tudo lotado, show sold out. Eu comecei a perceber que tinha a possibilidade de viver daquilo. Primeira vez que a gente foi para Recife, cara, a gente dividiu passagem no cartão, sacou? Foi pagando. E é impressionante que a gente chegou lá e tava lotado, né? Tipo, sei lá, 2, 3 mil pessoas, e todo mundo cantando as músicas todas. E o ingresso R$6. A gente entrando, nego xingando a gente, tá cara essa porra pra cacete. Viver, né, cara? A ambição era essa, era muito, assim, na época era até ingênuo, né? Nossa, eu lembro que a gente marcava o show no Hangar, era uma semana antes, estava sold out já. A partir daí, o Dead Fish também estão vindo de Vitória todo final de semana pra São Paulo. Você começou a ver, os shows eram de 500, 600 pessoas, passaram a ser pra 1.500, 2.000 pessoas. Eu fui em muito show do Dead Fish, que eu ficava na grade gritando, assim, eu era muito fã. E chegou uma época que eu não conseguia mais ir, porque, tipo, abarrotava o show dos caras. Foi quase como ver um ônibus parar e descer todo mundo ao mesmo tempo e entrar num show, assim. Falei, nossa, o que eles estão acontecendo aqui? É só o show do Dead Fish, todo mundo cantava todas as letras. Então virou uma coisa meio, eu quero ser da turma do hardcore. A gente veio tocar em São Paulo, um show junto com o Fist. E deu sold out sinistro, assim, de fila no hangar, fila até a esquina, assim, nunca vi, assim. E eu lembro que eu cheguei nesse show e um cara veio me vender o ingresso. Falou, você quer comprar um ingresso? Eu falei, quanto tá? Ele falou, R$50. Na época eu falei, R$50 era uma fortuna. Eu falei, não, velho, valeu, eu nem gosto dessas bandas aí. E a gente ia tocar, ninguém conhecia a gente, mas conhecia a banda. Aí chegou num ponto que o hangar ficou realmente pequeno. E a gente pensava, cara, a gente tem que fazer um show num lugar maior. Não tinha lugar maior. Se chegasse no Blém Blém, na época era um lugar pra 2.000 pessoas, e falasse, sou da banda Fresno, quero fazer um show, o cara ia falar assim, vai tomar teu cu, que banda é essa? Não conheço, não existe essa banda. Eles não sabiam, eles não tinham a menor pista de que tava rolando uma movimentação de muitas pessoas. O SP Pro HC1, 2005. Quem organizou foi eu, o Tadeu e o Conrado, que era do Schlepper Haig. O Tadeu tinha a ideia de fazer um festival, chegou na loja que eu tinha na galeria, que é a loja do Dance. Tchau, entra comigo, vamos fazer, você conhece as bandas, vamos fazer um show lá no KVA, que eu tenho um esquema. A gente foi lá, fechou com o cara, R$800 na época, o aluguel. O cara rindo da gente. E aí, vocês vão conseguir colocar a gente aqui? A gente, pô, meu, acho que a gente vai conseguir pagar, pelo menos. Deu 4.500 pessoas. A gente parou a Cardeal Arco Verde. Não tinha segurança no KVA, tinha uma obra do lado que era deles, eles chamaram os pedreiros pra fazer revista na molecada. E o cara, meu, não acredito que vocês colocaram 4.000 pessoas aqui dentro. Eu falei, mas a gente alugou a casa. Os pedreiros dando gel na molecada, os pedreiros cuidando do bar. E foi isso, cara, foi uma loucura, mano. A gente falou, meu, que força é essa, cara? Aí começou a rolar os SP Pro HC, ABC Pro HC, Primata HC, Independent Fest. Cara, tu faz um show de um gringo hoje, tu traz uma banda gringa, eles não botavam tanta gente quanto nós ali naqueles festivais. E quando a cena underground tava pop, cena underground virou mainstream, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui na galeria, assim, era muito foda, assim, tipo, tomado por um público daquilo que a gente fazia, e a galera conhecia, assim, a primeira vez que a gente começou a se sentir, pô, já é meio conhecido, né, tipo, chegava lá, beleza, autografava, e começou a rolar o glamour da cena ali, né. Teve muita gente que achou que ia ser famoso, teve muita gente que achou que... Eu vi nego largando emprego, camarada meu, assim. Foi a época que a internet começou a pegar força, assim. Toda aquela geração de carta começou a realmente usar o e-mail, o pessoal que trocava fita começou a trocar arquivo MP3, aí veio o Napster, mp3.com. E o acesso foi muito mais fácil. Então, para você conhecer uma banda, era muito rápido, você não precisava mais na galeria comprar um disco.
Tinha alguém fazendo troca de MP3. Eu achava que quem ficasse usando a internet não comia ninguém, não saía, não bebia, não ia ficar doido, não ia fazer porra nenhuma com a internet. Pra minha geração era muito... Cara, eu vi meus amigos nerds e eu falava, irmão, tua vida, cara, tá errada, tá passando, você tá aqui. Aí, cara, quando eu fui ter o primeiro contato com o Strike, eu fui na casa do Rodrigo, eu falei, pô, aquela música do No Use, Chasing Rainbows, é muito louca, né, cara? Ele falou, pô, não conheço, pô, eu vou gravar esse som pra te mostrar. Não, pera aí que eu pego aqui. Aí eu já encuquei, falei, cara, eu pego aqui, o moleque baixou, demorou um tempo, mas chegou a música, ele ouviu. Aí aquilo ali foi um maior choque, eu falei, caraca, como é que esse moleque já ouviu a música? Aí ele falou assim, eu falei, o que será que fala a letra? Ele, pera aí, mano, quando rolou aquela porra na minha vida, eu desesperei. Eu saí da casa do moleque em choque. Falei, caralho, vou ter que tocar com esses moleques, cara. Esses moleques tão ratão. E eu tô idiota no mundo, que isso? Acho que a internet foi a grande revolução. A gente deu a sorte de calhar, de congruir tudo certinho, sacou? No time certo, sabe? Era uma música que a galera tava gostando de ouvir e que tava ali. A internet fez todo mundo conseguir chegar na casa das pessoas sem ter que passar pela TV. Pra aprender a mexer e digitar, mano. Eu digito com esses dois até hoje. Eu lembro do Trama Virtual, que quem colocava as músicas lá e ficava melhor posicionado, a galera ia baixando e ia vendendo showzinhos ali. O Júnior, que era o nosso baixista, chegou um dia pra mim e falou, cara, você já viu uma parada chamada Orkut? Daí eu falei, não. Daí ele, só entra quem se eu te convidar, vou te convidar então. Daí ele, você tá ligado que já tem lá e tem uma comunidade nossa com mais de 200 pessoas? Eu falei, nossa, sério? Ele falou, sério. E a galera fica comentando entre as coisas, daí... Bum, deu 6 meses, Orkut tomou conta do Brasil aí, né? Eu lembro que na época do Orkut, meio que se mediam qual eram as bandas grandes, qual era o maior, pelo número de membros que tinha, né? Até então, era uma coisa nova e não sabia que se dava pra roubar, se dava pra... Que aí começou a aparecer gente que fazia isso, que fazia esquema, que fazia mutreta. Começou a surgir muito isso, daí um sucesso da internet, um sucesso falso, assim. Banda que daí... No começo disso eu rolava, pô, esses caras têm 100 mil, pô, os caras são bombados, hein? Daí você ia ver, a banda não sabia nem tocar. Depois veio o Fotolog, que também era assim, pô, você postava uma foto e um texto. E algumas bandas começaram a usar como uma divulgação principal, até mais do que site, até mais do que qualquer outra coisa, até mais que o próprio CD. E ali começou esse lance da estética tomar muito mais conta de tudo, assim. Cybershot e Fotolog foram o fim da cena hardcore ali. Eu mesmo tirei várias fotos, você entra lá, fotolog.com/capilé, vocês vão ver vários momentos de vergonha da minha vida. Se você ficava um dia sem postar no Fotolog, você tava perdendo 10 dias de correria. Eu lembro que era, pô, vai ter um show, vamos divulgar no Fotolog. O Fotolog ajudou muito, muito. Todas as bandas que faziam shows com a gente, todas tinham o Fotolog, todos tinham o goldzinho no Fotolog, né? Que dava pra ter mais de 100 comentários, dava pra ter um banner bonitão e tal. Se sua banda não tivesse Gold Can, isso era uma merda, tá ligado? A gente tem que ter essa parada, velho. E aí tinha que postar foto no mesmo dia, ficar repostando e apagar pra ela poder ficar em cima. Tinha toda uma lógica, né? Um empreendimento, era uma coisa empresarial júnior, e que os caras acreditavam que, tipo, era aquilo mesmo. E, ó, quem tem Fotolog, Flogão, Caceta 4 aí, todo mundo, vamos tirar uma foto ali, ó, todo mundo faz assim, dá uma luzinha, E era foto, e todo mundo só queria tá em evidência, então as coisas aconteceram mais ou menos, não foi só um lance musical. Foi um lance de comportamento da adolescência mesmo, dos adolescentes, né? Rolou uma criancice, né? Rolou uma coisa meio adolescente mesmo, muito adolescente fazendo música ali, só podia dar isso. Muita gente de colégio, sabe? Que cresceu com todinho, coisas muito fáceis, aí entraram na cena, aí ficou essa guerrinha de ter Fotolog, de ter, sei lá, musiquinha acústica pra mostrar para as menininhas, aí virou uma bagunça, entendeu? Foi ali que começou a ficar esquisita a coisa. Mas esse já é o começo do fim, eu acho. Já é o fim da era romântica do que foi aquilo ali.
Na época era tipo assim, era o emotional hardcore. Foi aí que começou o termo, né? Aí depois virou só emocore. O Reitinho acho que foi o primeiro emo brasileiro bombado, assim, de dar uma hypada, né? Quando saiu o clipe de Danger Drive. E o Reitinho era exatamente a descrição que se tinha do emo, que é um lance muito melódico, muito bonito e ainda era uma coisa muito simples de instrumental, assim. Como eu sempre fiz as letras, eu sempre carreguei as letras assim, tipo, muita coisa emotiva, né? Porque pra mim era uma descarga ali, era meu diário. Logo na sequência o Dear Life veio já com toda essa temática, e aí muita gente até hoje fala que foi um disco assim, precursor assim, desse lance emo aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas não gostavam e quem não gostava meio que respeitava muito, assim. Era uma galera realmente diferenciada, assim, que curtia a parada. No início do emo a gente chegou a ser classificado como emo, sim. A gente teve muita influência do emo do início dos anos 90. O Jailbreaker, o Samian, Sunny Day Real Estate, que foi o início do emo mesmo, né? Era chamado de emo, mas a gente não via aquilo, você não olhava aquilo assim, ó, visualmente emo. Visualmente eram pessoas, e o emo de hoje é o emo visto, ele tem as características da tristeza e do bundamolismo, sabe? E, puta, eu não sei como que isso se transformou, cara. Eu culpo várias coisas, eu culpo o Blink, por exemplo, que não tem nada a ver com isso. It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. O Blink, ele veio depois do Green Day e abriu as portas para uma outra geração. E que daí é onde veio um monte de bandas que aqui caiu como rótulo de emocore ou coisa que o vale. Existiam as bandas emo, só que ao mesmo tempo surgiram algumas bandas mais pop que eles acabaram pegando esse rótulo que já existia. Acho que foi muito mais fácil, vamos pegar um rótulo que já tem aqui e vamos intitular o Good Charlotte, o Sum 41. Os moleque bunda mole de escola que cansaram de jogar tênis no clube e que resolveram ter banda por causa do Blink. Aí os cabelinhos e as franjas, daí começou a aparecer essas bandas e foi legal. Esse emo de hoje é feito por uma juventude, uma molecada mais nova que veio depois e não tinha informação do que era o emo antes. Falaram pra eles que você tocar esse tipo de som aqui e ser triste e fazer beicinho é emo. Porque virou uma moda mesmo, né? De repente começou a aparecer um monte de gente nada a ver, influenciado por outras bandas, tipo Good Charlotte, sei lá, o Blink também, que não que seja emo, mas ajudou a trazer essa galera, o My Chemical Roraima. Começou a trazer uma galera diferente, entendeu? Você falar que você gosta de música e não conhecer a raiz da música que você gosta, pra mim você é um trouxa. Veio essa nova onda pop punk que aqui se fez adotar o nome emocore, pra gente foi um choque também, sabe? Fala, porra, que porra é essa de Good Charlotte, sabe? Da onde veio esses moleque, tá ligado? Que letra é essa, mano, sabe? Quem estragou mesmo esse negócio e quem depravou e prostituiu essa parada desse movimento que foi irado, que tava todas as bandas juntas fazendo um som, foi a mídia na época. O Brasil vem tudo atrasado e o nego engole do jeito que acha que é e já sai falando que é certo. Saiu tipo uma matéria numa revista que algum débil mental fez, e aí alguém leu essa revista e falou, pô, vou fazer uma matéria pra TV. Mano, que é isso? Onde que eu tava esse tempo todo, né, mano? Porque no nosso show não colava esse tipo de gente, entendeu? Já existia essa galera extremista, assim, que era a galera que a gente nem se identificava, assim, era uma outra galera mais nova que usava o cabelo super chapinha. E não tinha nada a ver com esse tipo de gente se vestindo desse jeito, igual o boneco espantalho, que, pô, nem sei comparar, mano. Cabelo de lá, ventríloco, né? Não sei. Tudo que essa galera fez durante anos aí, com tanto romantismo, é isso aqui, emo ridículo da galeria do rock. Se você vai na galeria do rock, você é um emo ridículo e não dê valor. Nossas letras eram
muito zoeira, nada era muito amor. Quando era um amor, tipo, era um amor de um cara com uma cabra, meu. Não tinha nada de amor. Só que a gente acabou caindo no rótulo emo, assim. Muita gente chegou a falar, pô, Coelho é emo e tal. Não tinha conversa, não tinha como explicar, sabe? E o que fazer quando não estão mais nem aí para você? Dentro desse pacotão realmente tinha CPM, Fresno, NX0, Glória, se bobear o Pantera também tava, se tivesse surgido na época, o Vulgar Display of Power ia ser o disco de emo também. Podia ser no Dead Fish, podia ser de qualquer banda, isso é emo. Ah, emo, tudo emo. O problema é todo que as pessoas têm como parâmetro a mídia de massa, né, cara? Ninguém estudou nessa porra desse país. Todo mundo quer levar a sério uma porra de uma televisão ou uma mídia de massa. Foda-se. Toda onda que ela vem grande, forte, ela gera um pouco de rejeição, de certa forma. Na década de 80, Neguinho pegou ali e taxou uma galera, uma geração de, porra, os punks baderneiros e arruaceiros e o cacete. Na década de 90, os metalheiros que arrumavam confusão no Rock in Rio, nos shows. Preconceitos existem mil, né, cara? O cara que nunca teve acesso a nada, nunca ouviu, tipo, nem Raimundos, tá ligado? E, que legal o visu dessa franja, não sei o que, lá tem uma galera. Moleque bobo mesmo, né, cara? Isso é coisa de moleque, não tem jeito. Porque depois disso, bombou muito mais. Trouxe mais gente idiota ainda pra coisa, entendeu? Esse foi o problema. Como a coisa se tornou tão popular, as pessoas que só queriam ser populares se aproximaram desse meio, fizeram uma música, sei lá, hardcore com letra do Leonardo Fábio Júnior e acharam que podia ser aceita e a coisa com certeza começou a perder o contexto dali em diante. Mas eu acho que como a gente nunca teve esse visual afetadinho, pintar olho, franjinha, cabelo, sempre foi uns pedreiros, o nego já olhava e falava assim, esses caras devem estar fazendo isso aí pra catar mulher, porque eles não são eles. Lembro que tinha uma época que eu olhava uns shows lá, caralho, só tem criança no show, assim. Eu ia nos shows, às vezes, e eu chegava e tinha um moleque tipo, com um espelho, assim, ó. Assim, ó, fazendo assim no cabelo, no meio do pessoal. E eu não me considerava, eu sou um cara mala, mas eu não sou uma pessoa violenta. Eu queria matar o cara, eu queria pegar o cara pelo pescoço E aí foi quando eu achei que eu tava ficando véia. Eu falei, eu tô ficando véia, porque até ali eu consegui entender. Daqui pra frente eu tô achando meio freak. E eu falando que alguma coisa é freak, então, tipo, começou a dar um rebosteio mental e musical na minha cabeça. A gente tentava falar pros caras que a gente não era visu emo, nosso som poderia ser até emo, mas... E aí já começava, mas vocês estão se sentindo ofendidos com isso? Eu disse, não, cara, é que a gente não... Aí a gente desistiu. Não foi só música. Tinha um comportamento jovem e em todas as classes, né? Talvez não tivesse essência política, mas teve uma movimentação jovem. Isso tem o seu valor. Que era um lance do rock, que existiam as bandas, mas acabou virando um rolê. Um lugar pro cara pegar uma mina. Então não era só mais um espaço pro rock. Ia pra pegar, pra beijar de 3, beijar de 4. Era isso que rolava na época. O rock virou um estilo do jovem. Como a gente tem hoje em dia o sertanejo, o funk, aí, o leque bombando. Naquela época o rock ficou muito famoso no nosso meio. Tá aqui, sabe por quê? Porque na segunda-feira, todos os amigos dele vão estar no intervalo falando do show do Dead Fish ou falando do show do CPM. E se ele não falar, ele é tipo, puta, o cara não tá ligado, esse cara não sabe nada. Eu vivi um negócio dos anos 80 ali, vi nego construindo gravadora, banda, por ideal. E hoje em dia, se não for música é bambolê, se não for bambolê é patins, se não for patins é skate. Não interessa quem tá lá em cima, vai estar todo mundo olhando. Mas ninguém sabe, ninguém pega pra ver a letra, ninguém sabe o que o cara tá falando. Acho que uma das maiores provas pra mim, pelo menos, que isso tudo tava sendo muito grande, era quando, tipo, vi minha empregada cantando Razões e Emoções. O mundo dá voltas. Caralho, me entreguei o pagode, tá ligado? Conheço várias pessoas que chegam, quando eu era moleque, eu curtia um rock também. Pô, pra mim é uma tristeza ouvir isso, né? Mas eu sei que teve aí uns 6 meses atrás que veio um cara chamar o Badawi de emo na rua. Rapaz, tomou um pau. Tomou um pau, mano. Todo mundo acabou pagando um pouco o preço, tá ligado? Sei lá, pra mim virou um circo.
A molecada usava as roupas igual e fazia tudo igual, meu. Eles fazem interpretação da interpretação da interpretação. Vai tendo uma metamorfose. Hoje em dia, quem é que usa cabelo daquele jeito? É o Luan Santana. Virou roupa de calouro do Raul Gil. Hoje em dia, tu vai num cabeleireiro muito chulé e falou que era um cabelo bem moderno, ele vai te fazer assim, vai te chapar, não sei o quê. E eu sei que isso é culpa minha. Você não pode ser desse jeito, você pode ser desse jeito. Quem é você pra julgar, sabe? O que pode, o que não pode. Se o moleque quer ser, mano, se ele quer andar com um espanador enfiado no cu, ele vai andar e você não vai poder fazer nada, sabe? Você vai ter que aceitar que é a opção, sabe, do moleque, cara, foda-se. Isso foi positivo, porque levou pro grande, assim, pra massa mesmo, televisiva e de mídia, um movimento que estava acontecendo e que até então era tido como um movimento de underground. A partir daquele momento, virou mainstream. É impossível viver só, eu quero ver você. Pra provar que ainda sou um rockstar, ter uma música em primeiro lugar. Essa época, acho que de 2004, 2006... O quanto essas bandas eram exploradas pela galera, assim. Quanta gente ganhou muito dinheiro em cima dessas bandas, assim, e as bandas não ganharam nada. Era uma panela de pressão já, o underground. Ele não tava mais nem um pouco underground. Uma molecada meio que, vou fazer aquilo, e quando viu, a coisa saiu meio do controle. Os shows underground era produzido por cara que produzia show de pagode, já era do cara que produzia show de sertanejo, era do cara que produzia rave. Eles viram naquilo a mina de ouro. E não era por amor à música, assim, ou porque o hardcore era o som que todo mundo gostava. Começou uma galera que viu que dava dinheiro e fez um festival. Às vezes o Cada chegava lá e marcava um festival com as mesmas bandas, e você chegava no lugar, tinham 10 mil pessoas na porta, e a casa não abria porque o Cada pegava a grana, partia, né? Muita gente fazendo show, muita banda ruim no meio, muita banda pagando pra estar nos lugares. Eu lembro de ter entrado uma vez num ABC Pro HC e os caras discutindo a ordem da banda porque tinham pago mais pra estar no festival. Eu sei de história de banda que pagou tipo 3 mil reais pra abrir um show nosso num festival. Porque eu lembro quando a gente começou, pra você entrar num show de uma banda expressiva, era um trabalho muito árduo. Você tinha que, de algum jeito, entrar naquele mundo, conhecer o cara ouvir, gostar, ele te convidar e depois tornar essa parada aí que era só ter 2 mil reais ou o patrocínio que você tava lá. Teve bastante pai, inclusive os pais vinham conversar com a gente. Tipo, pô, como faz pra botar minha banda do meu filho pra abrir o seu show? O cara me ofereceu na época 2 pau pra pôr a banda do cara, dos moleques. Aí eu falei, não, aqui, se desculpa, não funciona assim, né? A essência de fazer a gente mesmo, de tocar porque amava e tocar porque era inocente o bastante pra achar que aquilo ia fazer alguma diferença no mundo, acabou, né? E bandas da minha época, tipo, Dead Fish, depois de um tempo até lançou um manifesto. Falou, a gente não toca em show que banda vende ingresso. Porque essa galera não queria fazer correria, né? Esse maluco que fazia um cabelo meio que igual ao meu e comprava guitarra igual a minha, queria fazer um negócio assim, e meio que ele nunca tinha parado pra ouvir as coisas que eu ouvia. Uma vez eu ouvi um cara lá na frente, ia fazer um cover de Ramones, o cara falou, porra, vai ter Ramones, meu, olha, já tinha morrido 3 da banda, entendeu? Como é que vai ter Ramones, cara? Esse é o reflexo da geração mimada que faz parte do que veio depois dessa geração aí, né, mano? Aí daí também veio o Pro Tools, o Autotune, né? Veio tudo na mesma época ali que começou a salvar um monte de banda que não sabia nem tocar. O cara gravava um puta de um CD em casa, e aí quando você punha no palco era horrível. Só que daí começou a vir uma molecada que só pensava nisso, porra, eu quero assinar, eu vou fazer o som igual às outras bandas porque eu quero assinar. Então ficou uma sede de aparecer que dá vontade de dar um backhand, assim, sabe? Tipo, acorda e vai fazer música, sacou, moleque? Até hoje, meu, tem estúdio, trabalho com bandas, final de semana, todo mundo quer assinar, cara, todo mundo quer um contrato, cara. Ninguém tá nem aí pra música, o moleque já quer gravar. E aí, mano, será que o Rick Bonadil vai ouvir nossa banda, mano? Sabe, tá assim hoje em dia e sempre foi. Elas
meio que contaminaram um pouco o movimento. Então tinha muitas bandas medianas e algumas até ruins e poucas bandas muito boas. Se olhava como um todo e tantas bandas surgindo e muita gente taxou realmente, não, isso aqui é um movimento de música ruim e de pouco talento. Todo mundo vinha fazer um show no hangar com esperança de ter alguém aqui pra ver, um olheiro. Isso eu acho que matou a cena independente de vez, assim, foi tipo... A busca foi pelo ouro só, e não por, tipo, levar mensagem, sabe? Era toda semana, tal banda assinou com o Bonadil, tal banda assinou com a Dec, tal banda assinou com não sei quem, tal banda assinou... Pô, cara, todo mundo assinou, não tem mais graça nenhuma assinar, né? Virou uma festa, né? A feira das gravadoras, né, meu? Então você queria assinar com uma gravadora, era muito fácil. Como que eu não ia lembrar? Todo mundo assinou, menos eu. Eu falava, porra... Viu o Reitinho assinava. Falava, mano, sabe por que a gente não assina? Porque a gente é ruim, feio, é por isso, cara. Porra, olha pra nós. Olha lá, olhava pra banda, um careca, um zoado, pá. Falava, por isso que a gente não assina. Como você quer comparar? Tá ligado? Com o Fresno, os moleque bonitão, pá, o NX0. Olha, mano, que lindos, cara. A gente nunca ia vender, cara. Todo mundo acabou assinando. Eu não sei, o ser humano é um bicho estranho, né? Acho que a molecada acabou mudando muito foco, todo mundo acabou curtindo mais as bandas. Entendeu? Eu até hoje eu não consigo explicar isso. Todo mundo muito novo, né? Do outro lado das gravadoras, a galera mais experiente, mais vivida, mais sagaz. E, sinceramente, a gente tava preparado. Ah, porque, pô, ali foi muito rápido, a gente já caiu no programa da Ivete, no programa de não sei quem, Serginho Góes, blá, blá, blá. Já foi uma coisa muito louca, a gente tocando com o Chiclete com Banana, tocando com a Ivete, entendeu? Os caras me encontraram e falaram assim, nossa, vocês, eles fizeram o Fresno, estão dominando, vocês estão tocando em todo lugar, estão arrastando multidão. E durante anos foram assim, né, cara? As originais ficaram. Todas essas da leva adaptadas vieram, foram, deram mal, deram tchau e já foram embora. Então tem muitas bandas influenciadas por CPM 22, por NX0, por Fresno. E agora esse mercado está mudando, a gente está precisando de um novo rumo para o rock nacional. E está um pouco sem referência. Eu também estou pesquisando e sacando o que a molecada está ouvindo para saber que caminho que o rock vai tomar agora. Né? Ficou um vazio imenso no underground, o underground não estava se renovando, acho que isso foi ruim. Se tivessem bandas ainda tocando, hoje poderia ser que a cena não estaria tão ruim assim. A música é um negócio que você tem que gostar, entendeu? Tipo, foda-se se você vai fazer sucesso, você não vai. Pode ter banda que você não gosta, pode ter banda que você gosta. Meu, a música é um negócio que te faz bem. Eu acho que é isso. O que vem depois, dinheiro, falta de dinheiro, eu não tenho uma Gibson pra tocar, não tenho uma Epiphone. Meu, isso é tudo coisa que não importa, eu acho. O cara que não cresceu nisso, não tem laço nenhum, pra ele é uma moda, ele joga fora, é que nem a pochete, sabe, passou. A gente não passa jamais. E vão vindo novas ondas, né? E daqui a um tempo vai vir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E vai ser ridicularizado, e vai ser incompreendido, e vai explodir, e vai ser diluído, e vai vender e vai sumir. Eu acho que as bandas originais hoje estão chegando aos 40. Essa é a grande verdade, porque o que aconteceu? O pessoal que viu que não ia fazer sucesso, dessas últimas 2 gerações, ó, foi lá trabalhar com o pai na empresa de vice-presidente. A gente tem algumas bandas que se sustentam até hoje, que estão indo muito bem, e que vão durar para sempre. Uns conseguem, outros não conseguem, e a história é essa, assim. Pelo menos a gente ainda, como você falou, mais um disco, vamos fazer mais um disco aí, não cansamos de fazer disco ainda, pelo menos. A sensação que eu tenho hoje é de que a gente tá de volta em 97, 98, e estamos, tipo, conseguindo conquistar os lugares de novo. Puta, fazer um show pequeno e colocar 500 pagantes, cara, é difícil colocar 500 pagantes hoje em dia. A gente brinca que é o underground do underground. A gente tá no underground do underground. E, puta, aqui é muito legal, cara. Mas eu acho que é uma questão também de tempo, sabe assim? Tipo, acho que daqui 3, 4 anos vai vir uma galera com idade suficiente pra ter banda. Tipo, hoje em dia talvez essa galera tenha 11 anos. Sempre vai existir, sempre vai ter o nego carregando amplificador, cara. Sabe, pegando uma esquina qualquer, levando amplificador pra lá e fazendo um show, meu. Sempre vai existir. É um movimento que daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos, as pessoas vão olhar pra trás e vão falar assim, porra, é um momento forte do rock, que surgiram todas essas bandas, e todo mundo vai olhar pra isso com muito saudosismo, e essa galera que vai estar mais velha, vai estar dizendo assim, aquilo que era rock and roll, aquilo que era bom, não isso que está sendo feito hoje. A gente pode não ter sido a Tropicália,
que revolucionou o caralho. Pelo menos pra gente, as histórias que a gente vai contar dessa cena, essa cena foi foda, sim. Hoje a gente tem um público que a gente sabe onde ele tá e tal, e cada vez menos a gente precisa usar dessa grande máquina do mainstream que a gente não sabe controlar direito, sabe? Que até porque ela não é operada pela gente, não precisa usar tanto essa máquina, a gente pode fazer a nossa coisa também. Deu certo. Deu certo para poucas pessoas, como sempre nesse país. O sucesso é a caminhada, né? Não é você vai atingir um ápice ali. É você se manter forte fazendo o que você gosta, fazendo verdadeiro. Acho que esse é o verdadeiro sucesso, que muita gente confunde aí. Aquilo já foi uma coisa, tipo, muito forte, que marcou a vida de muita gente e que mudou, não uma, acho que 2 ou 3 gerações que acompanharam aquilo, mudaram pra sempre. Então, se isso não é vitória, o que é? Muita gente vai estar lá na frente com 50, 70 anos, sei lá, e vai falar, porra, quando eu era moleque era num lugar legal que se chamava Hangar 110, e assim, assado, e vai encontrar outro camarada e o cara vai falar a mesma coisa, pô, você lembra? Então isso fez parte de um momento da vida das pessoas. Isso é legal, um momento positivo, né? Isso que é o mais legal. Por mais que muita gente tenha enxergado aquilo como um movimento meramente musical, se isso trouxe pessoas para a margem da coisa, se isso trouxe pessoas para o questionamento, para falar, pô, eu posso fazer, cara. Se eu quero, eu posso fazer. Que é a essência do faça você mesmo, que é a essência do do it yourself. Então já foi válido. Isso fica, isso não vai sair do caráter que se formou nessas pessoas. Não vai sair da opção de vida que se formou nessas pessoas. E isso vale mais do que, sei lá, qualquer revolução social de fachada que se impõe sobre as pessoas. Por quê?